Bom dia, povo maravilhoso desse meu Brasil amado. O povo de Nossa Senhora do Livramento, Poconé, Cáceres, Várzea Grande, Cuiabá, principalmente da minha área, mas nós abrangemos todo o Brasil, abrangemos também o exterior, a Espanha, Portugal. Muito obrigada pela sua presença para conosco, visitando o nosso grupo Vida Boa constantemente. Que Jesus os abençoe. Hoje nós vamos começar o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, capítulo 1, e o título é Nunca Abandonados. A maioria das vezes, quando nós estamos orando, nós admitimos que nós acreditamos em Deus de uma maneira em que nós nunca seremos abandonados e que Ele sempre estará à nossa volta. Mas frequentemente a gente vê cristãos se sentindo solitários, um vazio dentro de si, a falta. Me falam, pastor, eu preciso encontrar alguém, eu não consigo viver só. O que é isso? Por que é que nós, seres humanos, temos dois lados? Acho que não, é um lado só. O que acontece é que nós estamos caminhando para a perfeição, mas nós somos muito imperfeitos. Nessa imperfeição, nós ainda não chegamos àquela categoria elevada de ter algo ou alguém que nós não possuímos. Nós queremos possuir alguém. Nós queremos que a pessoa esteja à nossa volta, que a pessoa esteja ali, que a pessoa esteja em comunhão conosco dia e noite. Ela não pode nem sair de perto porque nós já estamos muito preocupados. E quando a pessoa vai para o Pai, o luto é intenso, não é? Glórias a Deus que nós temos o período do luto, que traz uma compreensão maior desse amor não presente, a compreensão maior sobre a morte, sobre a dádiva da vida, sobre o porquê que nós vivemos. No luto, muitas perguntas são respondidas para nós, que eu não vou entrar aí, por ser muito longo. O pessoal na Ucrânia, por exemplo, eu tenho assistido muitas notícias da Ucrânia, eles pedindo muitas coisas para os governantes dos Estados Unidos, das nações vizinhas. Mas eu não vejo o povo da Ucrânia em massa arrependendo dos pecados, se voltando para Deus, usando a Bíblia como a espada contra todo o mal. Vocês estão vendo isso sobre a Ucrânia? Não. Mas está escrito que Deus julgará as nações, em geral, no final dos tempos. Agora, a gente fica sem entender o julgamento de Deus. Como é que Deus pode fazer isso? Mas o homem, se a gente analisar, ele continua procurando coisas do homem para lidar com algo que muitas vezes foge da capacidade humana, o entendimento e tudo mais. E quando Jesus morreu, os apóstolos ficaram se sentindo perdidos e estavam sem saber o que fazer. Aí Jesus ressuscitou. Depois que ele ressuscitou, ainda existia dúvidas entre eles. A solidão era imensa e eles estavam até com medo de embraçar um novo caminho. Então vamos à palavra de Deus para entender o que é que aconteceu a seguir. Leitura de Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar.
até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco. Eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Antes de começar, quero falar um pouquinho de Lucas. Lucas é o escritor do livro de Atos. O livro de Atos é um livro histórico, porque vai mostrar a missão dos apóstolos a partir da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. E Lucas era amigo pessoal do apóstolo Paulo. Então, ele vai dedicar grande porção deste livro para falar da missão de Paulo, da sua primeira prisão, da segunda, do julgamento e morte. O livro de Atos foi escrito cerca de 60 a 70 anos depois da morte de Jesus Cristo. Lucas era um médico e ele tinha muito conhecimento da sociedade da época, principalmente o lado político-religioso. O livro de Atos vai mostrar principalmente o que é que os cristãos fizeram para continuar como missionários, levando a palavra de Deus. Lucas começa tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos falando com Teófilo. Ninguém sabe quem é Teófilo. Antigamente, eles não queriam citar nomes por causa da perseguição contra as pessoas que apoiavam a causa de Deus. Os estudiosos acham que provavelmente Teófilo é uma pessoa que ocupava um cargo similar a um advogado, um cargo nobre, alguém que estava intercedendo em favor do apóstolo Paulo. Mas isso aí é baseado em estudos. A Bíblia não está dizendo quem exatamente Teófilo é. Pode até ser os cristãos, nós não sabemos.
Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Lucas 1, versículos 3 e 4. Lucas está mostrando que todo o trabalho missionário de Jesus aqui na terra havia encerrado com a sua ascensão, que Jesus, ele ressuscitou, mas estava aqui por 40 dias, mas num corpo glorificado. Jesus iria subir e daí para frente aos apóstolos seria dado poder para continuar a missão de Jesus de espalhar o evangelho por toda a terra. E Jesus veio, ele se apresentou aos apóstolos, mostrou os seus ferimentos, sentou, comeu, bebeu com eles. Jesus falou sobre o reino de Deus, que era o tema principal de suas pregações. Ele falou muito com os apóstolos sobre o reino de Deus. E por que é que Jesus fez isso nesses 40 dias que ele esteve aqui na terra? Para eliminar toda a dúvida dos apóstolos, para pôr certeza no coração deles, para restabelecer aquela certeza de que Jesus estava entre eles, que ele não tinha morrido. Essa certeza que muitos de nós não temos, porque nós não vemos Jesus, nós achamos que ele não está conosco. Mas ele está, e daqui para frente nós temos que aprender como os apóstolos aprenderam a conviver com essa história de que se nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. Agora, como é que isso pode acontecer apenas com a eliminação do pecado? Porque se nós estamos mergulhados no pecado, nós estamos debandando para o lado do mal. E nós precisamos de uma conexão pura para estar em Cristo. E Jesus comanda aos apóstolos para não saírem de Jerusalém e esperarem pela promessa do Pai. Vocês sabem que promessa é essa? Eu acho que sim, é que o Pai enviaria o Espírito Santo dele, Deus, para capacitar os apóstolos a levar adiante a pregação da palavra de Deus, a espalhar todo o Evangelho de Cristo, todos os ensinamentos que eles receberam, a colocar no papel, para que a Bíblia fosse algo de acesso para toda a humanidade de todos os tempos. O que aconteceu nos próximos 10 dias é que os apóstolos foram batizados no Espírito Santo. E aí é importante a gente voltar atrás para entender que João Batista batizava com a água, através do arrependimento. A pessoa arrependia dos pecados e era batizada por João Batista. Agora, João Batista disse, vocês vão ver a seguir, que aquele que viria depois dele, que é Jesus, batizaria com o Espírito Santo e com o fogo. Nós entendemos muito bem o que é ser batizado no Espírito Santo. Ele vai nos capacitar, ele vai nos dar toda a força possível para a gente lutar contra o mal, para a gente divulgar a palavra de Deus, para a gente fazer o bem, para a gente ajudar a causa do Pai, para a glorificação do seu nome. E muitas coisas mais. Mas, e o fogo? Por que é que Jesus iria batizar com o fogo? Veja que quem está batizado através do Espírito Santo não é suposto negar a Deus, não é suposto blasfemar, não é suposto continuar no pecado. Porque se essas coisas continuam,
Não é que o batismo é anulado, mas a pessoa vai passar pelo julgamento e, através do julgamento, serão lançados no fogo eterno se não houver arrependimento. Não é só a pessoa ir participar de um ritual para receber o batismo. Não. A pessoa tem que continuar. Nós vamos ver o apóstolo Paulo escrevendo muitas cartas aos apóstolos, aos cristãos, às igrejas, explicando a necessidade de manter firme na palavra de Deus, de não desviar. Por quê? Porque é daí que vem a nossa proteção do Espírito Santo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, versículo 11. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Mateus 3, versículo 10. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Mateus 3, versículo 12. Em seguida, os apóstolos vão perguntar a Jesus se é neste tempo que ele iria restaurar o reino de Israel. Jesus responde que não compete a eles saber o dia em que o Pai fará isso. E Jesus não os repreendeu pela pergunta. Por quê? Porque eles estavam se baseando na lei do Torá, no Antigo Testamento, que são leis dadas por Deus, de que aquele que viria, que é Jesus, iria trazer o julgamento e iria restaurar Israel. Mas houve uma confusão aí, que eu já tenho um vídeo nessa área, que o próprio João Batista não entendeu o tempo entre a vinda de Jesus, a primeira vinda, e que ele viria a segunda vez para o julgamento. Então, como ainda estava em obscuro essa segunda vinda de Jesus, precisaria de muito mais esclarecimento aos apóstolos. Jesus não chamou a atenção deles e deixou em branco, como é a informação que nós temos até hoje, que o dia e a hora ninguém sabe. Quer dizer, pode ser a qualquer momento. Mas nós temos muitas descrições desse momento e agora nós estamos sentindo que nós estamos chegando num período bem próximo da vinda de Jesus. É hora, minha gente, da gente manter o coração puro, a gente se arrepender, fazer todo o esforço para parar de pecar, fazer o bem, fazer tudo de melhor pela causa do Pai. Quando Jesus diz, mas receberão o Espírito Santo sobre vocês, significa que, como ser humano, os apóstolos, eles não tinham tanta força para levar uma causa tão perigosa, tão difícil. Vocês viram o que Jesus enfrentou? Quando eles foram batizados e receberam o Espírito Santo sobre eles, o Espírito Santo os estava capacitando para realizar todo esse trabalho missionário, todas as curas que eles realizaram e até a enfrentar a prisões, serem apedrejados, serem mortos de forma cruel. Como o apóstolo Paulo, nós vamos ver a história dele a seguir neste livro. 2 homens vestidos de branco vão falar aos galileus, que são os apóstolos.
Esses homens vestidos de branco são provavelmente 2 anjos enviados por Deus, não eram Galileu. E quando ele diz que Jesus voltará da mesma forma que os apóstolos tinham acabado de ver ele subir. O que significa isso? Significa que Jesus voltará pela segunda vez para o julgamento. Então, ele voltará na mesma forma em que ele subiu. E também o outro sentido dele voltará é que Jesus faz parte da Trindade, de Pai, Filho e Espírito Santo. E seus apóstolos estavam recebendo sobre eles o Espírito Santo, com certeza Jesus também os estava guiando na missão. O resto deste capítulo já foi explicado em Mateus 28, que é sobre a substituição de Judas Iscariotes por Matias. E também a única coisa que vai apresentar daqui para frente de novo é que Maria, mãe de Jesus, e os seus filhos, pela primeira vez, vão se manifestar na causa de Jesus Cristo, e vai brevemente falar sobre elas, que vocês estão vendo aí nesse versículo muito breve. Como nós já falamos antes, quando Jesus estava na terra, nem Maria, nem José, nem a família, eles aceitaram Jesus como seu Salvador. Quer dizer, seguiram Jesus, acompanharam ele nas pregações, aprenderam, não. Houve algumas presenças, mas eles não estavam envolvidos no trabalho da evangelização. E agora nós vamos ver que Maria estava em pessoa lá, participando da reunião. Um bom dia para todos vocês, que hoje seja um dia de renovação na vida de todos, para que a gente, quando sentir solidão, a gente saiba que o nosso amor, ele é muito imperfeito. E a gente tem que buscar o amor perfeito de Deus, aquele que nos preenche, aquele que é o pão da vida, porque nos mantém totalmente alimentados. A água viva que nos banha, que nos mata a sede. E quando a gente tem esse pão da vida, essa água viva em nós, não existe solidão. A necessidade material, ela começa a diminuir e a gente passa a ter mais necessidade das coisas espirituais, porque são as coisas espirituais que nos garantem a vida eterna, e são as coisas espirituais os motivos da nossa presença aqui na terra. O resto é coisa da terra. Bom dia, meus irmãos, paz no seu coração. Amém.